Tá? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já conheço o Instituto Cares faz um tempinho, né? E o Nonô também está aqui. São pessoas que eu já tive a oportunidade de interagir. Tá? E é uma bênção, né? Porque quando a gente olha o terceiro setor, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de transformar a vida das pessoas, não só na questão social, pessoas que estão aí em uma vulnerabilidade social, econômica, mas acima de tudo também é uma excelente oportunidade da gente falar de Deus e pregar a palavra dele naquilo que ele nos dá a competência de fazer. Então hoje a gente está na aula 3 e até perguntei para o Alê, né, como é que funcionava, mas então hoje a nossa agenda é umas boas-vindas, pelo que eu entendi aí estamos negociando com o Alê. Eu vou ter a oportunidade de falar com vocês 2 vezes, tá? Na minha área de expertise, que é a área de finanças, tá? Fazer uma breve introdução ao tema que a gente tem, vamos falar um pouquinho de processos e a sua importância. No meio a gente vai, que já meio para o fim ali, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, porque a ideia não é só que eu fale, eu vou apresentar o material em cima disso, quero ver as dúvidas que vocês têm. Vou deixar algumas dicas de leitura para vocês, vou deixar uma lição de casa e a gente fecha aí com agradecimento. Eu escolhi um verso bíblico para a gente começar a nossa conversa, porque eu eu sou apaixonado pela área que Deus me vocacionou para falar, né? Então, são 21 anos aí que eu trabalho na área financeira, finanças corporativas, né? Comida tá E, pronta. e aí, o que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro verso aqui, pois qual de vós, né, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso é a palavra de Deus. Lucas 14 fala isso dos versos 28 a 30. E nesse contexto, o ensinamento que a gente traz hoje é que não existe como a gente ter qualquer tipo de coisa na nossa vida sem planejamento. Uma das especialidades que eu tenho também é finanças pessoais, e nesse sábado eu estava dando uma palestra lá na quarta conferência de casais, eu congrego na igreja presbiteriana em Pinheiros, e estava falando sobre a importância do saber guardar, do saber investir, né? Que muitas pessoas trabalham no extraordinário. E Deus provê da gente por 2 maneiras: através da maneira ordinária, regular, e da maneira extraordinária. Deus ele tem a capacidade de fazer milagres, multiplicação do azeite, multiplicação dos pães e peixes, mas ele também nos abençoa com o fruto do nosso trabalho, né? Então, aquilo que a gente trabalha, de maneira ordinária, ele vai trazendo. E trazendo uma aplicação para aquilo que a gente vai ver hoje, se a gente não tem processos dentro de uma organização da sociedade civil, a gente pode ter problemas graves, porque provavelmente vão passar na nossa frente e vão zombar da gente. Vão falar: olha, ali era uma OSC, uma ONG, é uma associação, e hoje não é mais nada. A gente tem um nome a zelar, nosso nome como cristão, ele também tem que ser preservado, a gente tem que glorificar a Deus por tudo que a gente faz. Eu não estou falando que é fácil, porque não é, não glorificá-lo, mas não é fácil estar nesse meio que vocês estão querendo se inserir ou já estão inseridos, mas uma coisa é não ser fácil, outra coisa é não se preparar, né? Daniel 6:4 fala isso, né? Que uma das características de Daniel como governador, né, é que ele não era negligente. Então ele sabia o que ele tinha que fazer. Aí ele se preparou para isso. Ele era muito estudado, tá? Então a gente já falou um pouquinho sobre essa ideia, né? Hoje, claro, numa visão muito ampla do que são os processos, como é que se planeja e entender um pouco, né? Então, eu entendo que a próxima aula é governança e transparência, Lê. Essa é a próxima aula, porque eu acho que mudou o cronograma ali, não foi? Você comentou? É isso aí. Então, essa aula é um complemento, né? Uma das partes práticas do entendimento de governança
e transparência. Então, dito isto e entendendo o que Deus quer de nós, em todos os nossos empreendimentos, eu quero me apresentar rapidamente. Então, eu sou presbítero, né, hoje em disponibilidade, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estou deixando aqui meu e-mail, estou deixando aqui meu LinkedIn, estou deixando aqui o meu Instagram. Depois eu vou mandar essa apresentação, né, para vocês aí, através do Alexandre. Não sei exatamente quem vai passar para vocês. Não, está apagado e está mudo. Acho que alguém abriu o microfone, não sei quem foi. Alguma dúvida? Não, acho que não. Então tá bom. Então vocês vão conseguir pegar aí meus dados, e o Alexandre sempre brinca que quando ele me liga vai me dar trabalho, né? E é uma benção. Então não hesitem aí também em me procurar. Claro, eu tenho uma linha de expertise, então eu não consigo tratar todos os temas, mas aquilo que eu puder ajudar, a gente vai seguindo. Então estamos aqui dia 20 de março, pela graça de Deus, e hoje a gente vai falar sobre processos, né? E a minha primeira pergunta é: por que a gente precisa falar sobre controles? Por que o Alexandre, não sei exatamente quem foi aí, né, que montou o plano, por que eles colocaram processos na nossa trilha aí da capacitação? Alguém que puder aí abrir o microfone e quiser falar, exceto o pessoal que está organizando, né, a trilha de capacitação, por que é importante a gente falar sobre controles? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. E eu vejo todos vocês aqui, que eu trabalho com 2 monitores, então estou vendo aqui vocês aqui do lado esquerdo e a apresentação está aqui do lado direito. Por que a gente tem que falar sobre controles? Processos. Eu geralmente não faço perguntas retóricas, né? Então eu espero uma resposta, assim. Pode falar o que vier aí no coração, na mente, não tem certo e errado, a gente está aqui para aprender, né? Então por que a gente tem que falar sobre isso? Eu acredito que para saber organizar, né, para chegar numa meta, num objetivo, para estruturar todo o projeto, né? É isso aí mesmo. Então, existe aquela frase máxima, né? Para qual caminho você quer seguir? E aí fala, eu não sei. Então, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, você vai de qualquer maneira. Mas vocês aqui, vocês querem saber onde vocês querem chegar. E para chegar nesses caminhos, vocês vão ter que ter processos e controles, tá? E isso que a gente vai ver hoje, né? O que vocês acham? Processos, eles são, ou é um fardo muito pesado, a gente entende que ele não agrega valor, é muito burocrático, ou a gente entende que é como se fosse um volante, né? Onde que dá para a gente a linha de controle, monitoramento, entre outros. Onde que vocês acham, ou o que vocês acham sobre essa primeira pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu vou perguntar bastante, tá? Vou perguntar bastante. Então, o Felipe já está livre, eu não vou fazer mais nenhuma pergunta para ele. Então, como ele já foi aí, ele se prontificou, né? Mas eu queria ouvir de vocês aí. Então, como é que a gente vê a questão do processo? Sejam muito sinceros, tá? Porque por muitas vezes eu não trabalho no terceiro setor, né? Eu trabalho numa indústria privada, mas dentro dessa indústria ela tem uma fundação. Eu estava até falando aqui com o pessoal antes, e eu sou diretor dessa fundação, tá? Na área financeira também, finanças corporativas, né? E tem hora que eu acho realmente que o processo dá uma travada na nossa vida, sabe? Dá aquela travada nas costas. A gente está querendo andar, está querendo correr, e o processo não deixa. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham? O processo é pesado ou não? Ele traz controle ou não? Rafa, Vamos lá, me pastor. permita aqui. Pode chamar de Léo mesmo, fique tranquilo. Olha, dentro da nossa cultura, que sempre caminha na estrada do jeitinho brasileiro, a impressão que processos são pesados, burocráticos, né, e emperram tudo, né? Mas depois que você aprende, depois que você conhece, percebe-se que é um volante de direção elétrica para começar. É isso aí, é isso aí, né? E já que estamos aqui todos entre todos aqui professamos a mesma fé,
Na teologia, e o pastor pode falar sobre isso, existe um tema chamado soteriologia, que é onde a gente estuda os passos da obra da salvação, né? Então, tem os passos e eles acontecem numa ordem, né? Claro, se você está na Assembleia de Deus, vai acontecer com a ordem X, se você está numa igreja reformada, com a ordem Y, mas não importa. Tudo que está lá a gente concorda, basicamente, né? E Deus fez isso de uma maneira processual. A Trindade fez isso, né? Então, Jesus Cristo vir ao mundo, morrer, ressuscitar, isso é um processo. Existe uma ordem técnica aí que vai acontecer para que chegue no objetivo final, que é salvar todo mundo que está aqui nessa reunião, né? Então, Deus faz as coisas através do processo. Mas eu não entendo muito bem da ordem da salvação. Então vai no espelho e olha o seu corpo. Como é que o seu corpo funciona? Né? Então, o corpo ele tem regras, ele tem processos. Né? Você vai comer, tal, não sei o que, vai trazer proteína, não sei o que. Então, a ordem dos processos, eu concordo plenamente com o Léo, o brasileiro ele não gosta dessas coisas. A nossa cultura, e não só brasileira, a cultura latino-americana em especial, é uma cultura que não privilegia isso, não gosta disso, quer fazer logo as coisas. E não é bem assim que vai funcionar, e a gente vai ver isso hoje. Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente refletir, tá? Então, vamos lá. O zelo com a reputação tem que ser uma prioridade de qualquer time de liderança, né? Uma OSC. Por quê? Né? Porque os olhos da sociedade eles são muito mais críticos do que a gente pode esperar. Então, o nosso nome, pessoa física, o nosso nome, né, como uma pessoa, eu não sou da área de direito, né, mas como uma pessoa jurídica de uma OSC, ele vale muito. E principalmente porque todos que estamos aqui temos que levar uma bandeira, que é a bandeira de Jesus Cristo. Então, nós somos cristãos. Então, a gente leva uma bandeira adicional a qualquer outra OSC, ONG, o que for, que não tenha isso. Então, a nossa reputação, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa zelar por isso. E a palavra é zelo mesmo, cuidado, carinho, né? A governança e a transparência, que é o tema da próxima aula, são conceitos inegociáveis. Não se negocia governança. Não se negocia transparência. Por quê? Parceiros, investidores, eles prestam muita atenção nesses detalhes, gente. Então, por exemplo, agora, né, o Ali estava comentando aí da bênção de receber o selo do ar. Só que com essa bênção vem um monte de obrigação que eles vão ter que cumprir para garantir que eles não vão perder essa certificação, certo, Ale? Então não é só chegou lá e vai colocar isso. Você vai ter que continuar fazendo, né? E principalmente as ONGs, porque quando você vai buscar parceria, né, as pessoas vão querer prestar atenção. Porque ela vai falar, como é que eu vou investir meu dinheiro num projeto que eu não sei se meu dinheiro está sendo investido naquilo que se espera ou se isso está sendo investido para o dono da ONG comprar um novo carro dele, né? E como o pastor Léo falou lá no começo, né, isso é muito comum. As pessoas elas não prestam atenção e vai no jeitinho brasileiro, e vai que vai, né? Para aqueles que gostam de futebol, estão vendo aí o problema que está tendo com alguns jogadores do Palmeiras, que entraram aí numa furada. Não sei quanto que isso chegou aí no Nordeste, quanto que se fala desse tema, que investiram lá para ter um retorno de 5% ao mês. Isso não existe, gente. E os caras foram e perderam milhões. 16 milhões, 6 milhões, 4 milhões. Eles perderam muito dinheiro, né? Então, porque a empresa onde eles investiram, eles não conseguiam ver. Recentemente acabou de quebrar um banco, que é o Silicon Valley Bank, que fica na região do Vale do Silício nos Estados Unidos, onde tem um monte de startup. Quebrou o banco, né? Então tem que prestar atenção. Então nós, principalmente como cristãos, a gente tem que ser, o que a gente faz tem que ser o que há de melhor, né? E por fim, e eu vou falar um pouco isso, mas daqui a pouco eu vou trazer alguns dados, a falta de gestão pode literalmente limitar o crescimento. O mesmo que a gente fala na contabilidade, porque a minha formação eu sou economista e contador, né? Que existe um risco na contabilidade que chama continuidade. E todo ano, né, para as empresas que têm esse requerimento, você tem que fazer o teste de continuidade. O que significa?
Porque toda empresa, tecnicamente falando, salvo algumas exceções, ela foi feita para não fechar. Existe, claro, algumas nomenclaturas, como empresas com propósito específico, né? Que é muito comum, por exemplo, no ramo civil. Então, você tem uma construtora e quando ela vai construir, né, um conjunto habitacional, um condomínio, um prédio, não sei o quê, ela abre essa entidade com propósito específico para que o caixa dela não seja contaminado por outros. Não, por que foi feita essa regra no Brasil? Porque quebrava a construtora, quebrava tudo. Então, eles separaram. Então, essa é uma entidade que vai ter começo, meio e fim. Quando entregou o condomínio, ela acaba. Mas, em linhas gerais, né, o conceito é sempre que todas existem. Se vocês estão aqui hoje é porque vocês querem trazer conhecimento, vocês querem se aprimorar e vocês não têm ideia de fechar a OSC de vocês no futuro, porque vocês têm um projeto que vocês querem estabelecer. Ou o Instituto Cares vai acabar daqui... Não, estão planejando que 2 anos acaba o Cares. Não, não é essa a ideia. Tá? Mas se eu não faço uma gestão correta, isso pode trazer problema. Eu trouxe alguns exemplos aqui de processo. Então, vamos lá. Né? E óbvio que eu fiz ali, né, uma abertura mais específica em finanças, porque essa é a minha área. Né? Então, como é que é o meu processo para captação de recursos? Acho que foi a última aula, foi sobre isso. Né? Como é que é o processo? Como é que eu vou lá? Né? Eu faço uma projeção do que eu sou, eu faço uma apresentação do que eu quero, eu faço uma prospecção de investidores. Tá bom. Uma vez que esse prospecto deu certo e eu consegui um investidor, como é que esse dinheiro vai entrar na minha conta? Que tipo de documentação eu vou prover para esse investidor? Como é que eu vou gerenciar esse recurso que está lá dentro? Tem que ter um processo. O processo financeiro contábil, por exemplo, como é que eu vou gerenciar o meu caixa? Eu vou ter um tesoureiro, eu vou ter um escritório de contabilidade terceiro. Como é que eu vou fazer a minha parte do orçamento? Como é que eu vou gerenciar se eu estou trazendo recursos suficientes para que eu consiga entregar aquilo que eu espero? Ou mesmo as obrigações contábeis. No próximo slide, ou nos próximos slides, a gente vai ver uma estatística que é um pouco triste sobre esse tema. Meus processos jurídicos, que é um dos temas que a gente vai abordar aqui. Então, qual o tipo de nomenclatura que eu vou usar, qual que é o tipo de CNPJ que eu vou ter. Então, vai ter um monte de coisa que vocês têm que pensar. Como é que eu vou gerenciar riscos, entender? Como é que eu vou trabalhar os meus voluntários? Como é que eu vou fazer a captação ou trazer esses voluntários para dentro da minha associação sem gerar um risco tributário / trabalhista quando eu trago esse voluntário para cá, né? Como é que vai ser o meu processo de marketing? Eu vou contratar uma empresa terceira, quanto que eu vou pagar para ela? Que tipo de serviço que ela vai prover? Quantas vezes ela vai prover? O que ela vai prover? Então, isso são processos. Tá? Para aqueles que já trabalharam na iniciativa privada, isso aqui é muito fácil. Mas a gente tem que entender, mas a ONG é diferente, Rafael. Claro que ela é diferente. Né? Uma OSC é diferente. Só que tem coisas que ela tem que fazer igualzinho. Não tem desculpa. Então, você tem que trazer o profissionalismo. Né? Então, a negligência não pode existir no nosso ramo. Então, vamos lá. Alguns dados interessantes aqui, uma pesquisa do IPEA. Tá? O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia. Esses aqui são dados de junho de 2019. E eles voltaram 120 anos. Né? Basicamente, eles foram até o começo aí dos últimos, sei lá, do século, ou lá em 1901, acho que é quando começa a pesquisa. Ele fala o seguinte, nos últimos 120 anos, 1/3 de todas essas OSCs fecharam. E entre 2010 e 2019, estou falando do período agora, foi anteontem isso daqui, foi quase metade das OSCs fecharam. E por quê? Né? Então, o que ele coloca aqui? A maior parte foi fechada pelo próprio governo. Sabe por quê? Porque elas não cumpriam as suas obrigações, as suas responsabilidades com as suas declarações à Receita Federal. Né? E como é que é a tributação de uma OSC, gente? O que tem de tributação na OSC? Ale, dá um exemplo aí do que vocês fazem nessa área tributária. Olha, hoje, a gente está declarando imposto de renda, a gente declara um termo lá de... Esqueci o nomezinho, que a gente fala quantos funcionários a gente tem para o governo. A gente CAED? a gente tem que CAGED? recolher... CAGED.
Isso. E é o CAGED. A gente tem que recolher INSS, FGTS, a gente tem que pagar, aqui em São Paulo a gente ainda paga taxa de anúncio, taxa de lixo, É um e aí monte de vai. coisa. Taxa de fiscalização. É. Então, ou seja, quando eu deixo de cumprir com as minhas obrigações com a Receita Federal, o que eu estou fazendo, tecnicamente falando? Eu estou descumprindo uma norma. E volto lá no texto que a gente começou, com a Bíblia. Se eu descumpro uma norma, eu estou literalmente indo contra os princípios de Deus da nossa ética cristã. E pelo que o Ale estava falando aqui tem igreja presbiteriana, tem Assembleia de Deus, tem muitas denominações. Mas a ética cristã do trabalho começou com as nossas igrejas. Então, a gente tem uma responsabilidade, né? E por que elas fecham, né? Porque muitas vezes ela não tem uma gestão forte. Gestão, a gente está falando de gestão. Tá? Eu não estou falando de propósito de existência. Eu estou falando de gestão. Eu não estou falando de objetivo a ser cumprido, estou falando de gestão. Né? Que vocês vão passar aqui nessa trilha da capacitação, vocês vão passar por várias. Claro que a mais legal é a de finanças, eu não tenho dúvida disso. Né? Mas o que fala aqui? Essa capacidade que mostra que aquela organização é transparente, capaz, eficiente e merece o apoio das comunidades. Se a gente não faz isso bem feito, as pessoas não irão investir no nosso sonho. E o que eu imagino, né? Isso aqui é a introdução. Por que eu coloquei isso? Porque se a gente não tiver tudo isso que eu falei agora, né, esse entendimento claro da importância dos processos e melhorias, a gente vai perder confiança e as pessoas não irão investir nos nossos projetos. Tá? A sua SC pode começar muito pequena. O Caris começou muito pequeno. Hoje já não é tão pequeno. Eu imagino que eles não querem parar, eles vão querer continuar crescendo e tal. Né? Mas o importante é, desde o começo, ser correto. Alguma dúvida nessa introdução? Porque agora eu vou para os processos, né? E aqui vai ser uma chuva de informações, então eu quero garantir que não ficou nenhuma dúvida nessa introdução. Deu para entender que sem gestão, sem processo, a gente pode literalmente destruir o nosso sonho? Deu para entender que uma comunidade que poderia ser abençoada pelas nossas organizações podem deixar de ser porque a gente não está fazendo a nossa parte? Volta lá para Daniel. Né? Dá para entender que se eu não faço os processos da melhor maneira, eu posso estar desperdiçando aquilo que eu recebo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente ali no final, né? Sobre algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente lembra em processo. Alguma dúvida ou eu posso seguir? Pode seguir, eu recebi ali um joia. Quem foi que deu um joia? Não sei se é a Fernanda ou alguém lá da casa da família Cardim, né? Tá dando ok lá. Muito bem. Então vamos lá. Fernanda e Jeane. Legal, muito bem, muito bem. Então vamos aqui. Tem alguma pergunta no chat aqui? Acho que não, né? Só vou pedir, se for alguma pergunta aí para o chat, Ale, você me ajudar. Pode mandar perguntas lá. Né? Hoje a gente vai trabalhar com 3 grandes definições. Isso aqui é uma introdução ao tema. Eu brinquei que se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente ia ter umas semanas desse seminário. Né? Então vamos lá. Primeiro é o conceito da palavra processo em si. Depois, como que a gente faz a gestão desses processos e como que a gente controla a gestão desses processos. Tá? Então, é algo sequencial. Então, a gente vai entender o que é o processo, no mínimo. A gente vai entender como é que a gente gerencia esse processo. E depois a gente entender como é que a gente controla isso. Tá? Isso aqui é feito, não importa na natureza, mais uma vez, da sua OSC, porque todas têm que fazer isso daqui. Tem que ter processo, eu preciso gerir o processo, eu tenho controles internos. Então, só para confirmar, Lê, eu tenho até 9h10, até que hora que eu tenho para parar aqui? Eu estou até 9h15, rapaz, e depois a gente abre para pergunta durante 15 minutos. Não é hoje que ia ser até a meia-noite, não? O pessoal já vai infartar.
Então, vamos para a primeira definição, porque a gente vai trabalhar esses 3 temas. Então, vamos para a primeira definição, tá? É uma definição relativamente simples, tá? Então, o que é ou o que são processos? Tá? É uma sequência de tarefas e atividades utilizadas na entrada. A gente vai usar algumas palavras em inglês hoje, tá? Eu peguei muitos artigos em português, né, para falar sobre esse tema, mas mesmo nos artigos eles usam essa terminologia em inglês. Então, são uma sequência de atividades e tarefas utilizadas na entrada, que é algo que eu vou receber, que vai agregar um determinado valor e vai gerar uma saída, tá? Para um cliente específico, interno ou externo, utilizando os recursos da organização para gerar resultados concretos, tá? Isso é uma definição de processo. Agora, vamos traduzir isso para o ambiente de OSC. Então, você literalmente continua sendo uma sequência de tarefas que vão me dar uma entrada, tá? Então, eu posso captar um recurso que vai entrar dinheiro no meu caixa, tá? Com esse dinheiro que entrou no meu caixa, tá? Eu vou comprar linha, lã, né? Para que eu entregue isso para as pessoas que vão produzir ali cachecol, roupa de bebê, sei lá, tudo que a gente pode fazer com uma linha de lã, um suéter, não sei, né? Que a gente vai agregar valor sobre isso e a gente vai entregar para um cliente ou para uma pessoa que precisa, né? Então, que ele pode ser interno, ele pode ser externo, utilizando os recursos que as nossas organizações tiveram para gerar resultado. O foco de uma OSC não é o lucro, certo? Não é isso. A OSC não existe para lucrar, mas ela precisa ter um resultado para que ela continue investindo nela mesma. Entendeu? Então é um conceito diferente. O lucro econômico e tal não é o grande propósito, só que eu preciso gerar resultado para que a organização seja autossustentável. Porque senão toda hora, e o autossustentável, não estou falando que vai acabar a captação de recursos, mas tudo que entra você vai gerenciando, né, para fazer isso. Então vamos falar um pouco da Fundação Cargill, né? Na Fundação Cargill, a gente recebe a doação da própria Cargill, da empresa Cargill, né? E o que acontece? Dali a gente define os projetos que serão iniciados, que serão patrocinados, que vão ser parte da parceria nossa de investimento. Esses projetos vão gerar os resultados diversos. E geralmente, óbvio, né, pela natureza da empresa Cargill, o foco é a alimentação. Então a gente vai buscar projetos que estejam ligados à alimentação. O resultado vai ser entregue por essas pessoas, por essas organizações, que vão receber um valor. E no final, essas organizações vão prestar conta, tá? O objetivo, mais uma vez, da fundação é ganhar dinheiro? Não, não é ganhar dinheiro. Só que a fundação hoje, né, dentro da filosofia que a gente tem, dos recursos que a gente tem, porque a fundação não tem projetos próprios, a fundação incentiva projetos de OSCs, né? E o que a gente faz? A gente tem hoje, no mínimo, 3 anos em caixa para o nosso orçamento trianual. Então, para eu garantir que alguém, vamos supor, colocar uma situação que não é o propósito, mas a fundação vai acabar. E um projeto ele dura 3 anos, a fundação vai ter no caixa a quantidade de dinheiro suficiente para apoiar um projeto nos 3 anos para o projeto morrer junto com a fundação. Tá? Não entraria nada novo, a gente continuaria investindo nos projetos que já existiam e por aí a gente segue. Então, esses processos são essas tarefinhas que vão sendo feitas. Eu vou receber dinheiro, vou comprar a linha, eu vou levar lá no lugar onde as pessoas vão fazer a peça, as pessoas vão ter o material, agulha, sei lá o que eles precisam, eles vão ter o espaço com iluminação e tal, não sei o que lá, não. Vão terminar a peça, essa peça vai ser embalada, vai receber uma etiqueta, ela vai ser vendida e coisa e tal. Então, eu tentei usar aqui um exemplo de uma roupa ou algo assim, que é o produto semidurável que vai ser criado aí depois disso. Então, o que a gente precisa saber? Existem sequências de tarefa. Tá? E foi aquela primeira pergunta que eu falei, mas por que a gente precisa falar de processos, de controles e tal? Porque se eu não sei como é que funciona essas tarefas, eu não vou atingir o meu objetivo. Então, para que servem os processos? Eu vou voltar lá, o Felipe fez uma definição muito boa. Primeira coisa, para a gente administrar adequadamente. Essa é a primeira coisa. O nosso chamado, né,
na área de finanças pessoais à luz da Bíblia, todos nós somos chamados para ser mordomos. Todos. 1 Coríntios 4:2 fala que todos nós somos dispenseiros e esse dispenseiro tem que ser encontrado fiel. Tá? Então, todos somos mordomos. Então, nossa vida aqui é administrar algo que não é nosso. A gente cuida do que é de Deus. Salmo 24:1 fala que tudo pertence a Deus. Tudo que tem na terra é o que nela contém. Então, eu estou aqui para administrar. Tá? Muito bem. Então, primeira coisa, por que eu tenho processos para administrar da maneira correta? Se eu não tenho processo, eu não sei o que está acontecendo. Então, muito bem, cada organização precisa conhecer os seus processos, porque cada organização tem um foco ou um objetivo diferente. Então, eu não consigo pegar lá um enlatado e trazer para o peixe, não vai funcionar. O Instituto Caris vai funcionar de um jeito, a Fundação Cardio vai funcionar de outro jeito, e todo o nosso trabalho vai funcionar de maneira diferente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mapear os processos. Eu preciso entender quais são os processos que eu tenho. Diagnosticar quais atividades e tarefas envolvidas, né, são executadas por pessoas, bem como quem está envolvido em cada uma das etapas. Então, como é que eu vou fazer a captação do recurso? Eu vou ter prospecção, eu vou ter lá um contrato assinado, eu vou receber o recurso, esse recurso vai entrar no caixa, esse caixa vai dar saída para a gente entregar nossos objetivos. Como é que esse fluxo funciona? Depois eu vou mostrar um exemplo de fluxo para vocês terem um pouquinho mais de algo mais palpável, tá? Então, esses são os primeiros 2 slides que a gente vai falar o que são os processos e por que eles são importantes. Muito bem. Agora eu vou entrar na gestão do processo. Aí é outra coisa, tá? Então, o que é a gestão por processo? É a relação entre todos os processos que tem. Então, gestão por processo nada mais é o quê? Do que a interação entre as várias atividades que são realizadas nas empresas pelos diversos departamentos ou nas OSCs por diversos departamentos. Então, a captação do recurso até atingir o objetivo vai passar por diversos grupos, né? Então, você vai numa OSC, como numa empresa, e você vai ter várias áreas. Então, como é que funciona essa interação dos processos, né? Eu vou usar aqui o Caris como exemplo, mas é porque eu conheço mais, né? Então, Nono, Ale, quais são as áreas funcionais que vocês têm dentro do Instituto Caris? Quantas áreas vocês se subdividem internamente? O Nuno quer responder, eu respondo, Nuno. Vai lá, fundador. Vai lá, vamos trabalhar. Hoje, ó, a gente tem a tesouraria, Certo, tem a secretaria, certo. e a gente tem mais 6 projetos funcionando, né? A gente tem projeto de geração de renda, que a gente tem que ter uma controladoria, que a gente presta conta para a Malve, né? Certo. A gente tem um processo, uma clínica de saúde em que a gente atende em 5 áreas, né? Odontologia, fisioterapia, auriculoterapia, nutrição e aromaterapia, né? Onde a gente tem que prestar conta de todo esse povo. E temos mais um projeto que a gente ajuda, que é um consultório odontológico lá na Vila Ed. Temos mais um projeto com geração de renda também, com crochê no Parque Savoy. E temos mais 2 telecentros, um no Parque Savoy e outro em Itacoaxetuba. A gente tem que fazer a gestão de tudo isso. É isso daí. Então, você vai ter as áreas funcionais, né? Se a gente trouxesse isso para o ambiente de uma empresa, você teria uma área de operações, né? Que é o que faz, que seriam aí os projetos, é a operação em si, que é o foco, é o objetivo. Toda empresa tem uma área operacional, que ela entrega aquilo que se espera, né? A gente tem as áreas funcionais, que a secretaria seria talvez essa parte mais administrativa. Eu tenho uma área administrativa da parte da tesouraria, que é a parte da área financeira, né? Então, todos esses times têm atividades diferentes. Como que essas atividades vão interagir, né, entre elas, e como as pessoas vão interagir para entregar isso, é o que a gente chama de gestão por processo. Então, todos estão trabalhando por um foco comum, né, que aí vai estar relacionado à missão, à visão, aos valores, aos objetivos do Instituto Caris. Não importa se o cara está na tesouraria, está na secretaria, ou é líder dos projetos, não importa, eles vão estar trabalhando para esse bem comum. E o Ale comentou outra coisa que tem,
que é a área que vai fazer, literalmente, né, a entrega dos relatórios, onde você vai ter que fazer de maneira transparente e vai devolver os resultados para a Malve, falando, olha, essa interação externa que existe aqui é onde eu vou reportar o que eu estou fazendo. Então, quantas pessoas eu ajudei, o que a gente gerou provavelmente de caixa, como é que essas pessoas hoje estão melhores do que elas estavam antes, e a Malve vai, provavelmente ano após ano, avaliando se ainda vale a pena continuar ajudando esse projeto, né? Então, tudo que acontece em cada um desses processos vai gerar uma interação, e essa é a gestão por processo. Vamos colocar um exemplo aqui bem simples, né? O time da tesouraria, ele vai receber uma nota, alguma coisa para ele pagar. Os funcionários, por exemplo, que ele provavelmente deve receber da secretaria, a parte mais administrativa. Pague esses funcionários no dia tanto, esses valores aqui. E o cara da tesouraria vai fazer isso, né? Então ele vai ter um processo. Qual que é o processo? Garantir que todos os funcionários que vão receber ainda são funcionários que estão trabalhando, para ele não pagar ninguém que ele não deveria. E a mesma coisa, deixar de pagar alguém que ele deveria. Então ele vai lá, ele vai validar, tem, sei lá, vou colocar um exemplo aqui, 10 funcionários. Então, preciso garantir que esses 10 funcionários estão ativos, né, e que vão receber esse valor. Para isso, ele vai entrar num banco, ele vai fazer lá um pedido de pagamento. Nesse pedido de pagamento, provavelmente alguém vai entrar e vai aprovar. Uma vez que esse pedido de pagamento é aprovado, ele vai ser liberado no dia seguinte. O Departamento da Tesouraria vai pegar esse relatório, né, do pagamento e vai lá e vai fazer a reconciliação contábil desse valor para garantir que foi pago da maneira correta, tá? Isso são processos, tá? Então, aqui eu estou interagindo, provavelmente os líderes dos projetos que vão receber o seu salário, ele está trabalhando junto com o cara da tesouraria que vai fazer esse processo, que recebe a informação da secretaria. Então, isso é gerir processos, essa interação, né? Não é um único canal, um único time, e por aí vai. Vamos lá, temos mais um slide aqui na gestão. Quais são os benefícios da gestão? Por que eu preciso ter essa gestão de processos? Tá? Concentrar o foco no que realmente interessa. Então, eles não vão estar falando e gerindo coisas que não fazem sentido, ou que não estão na descrição do trabalho a ser executado, né? Implementar uma estratégia, né, consistente organizacional. Então, quando eu faço a parte processual, eu garanto que as estratégias da organização estão acontecendo. A estratégia é a entrega dos projetos. A entrega é efetiva, eu quero fazer isso, eu quero chegar lá. Todo mundo que está nessa cadeia é para entregar o objetivo da SOSC. Conferir a simplicidade, então eu preciso garantir. Controles internos não é burocracia. Ele faz parte do processo, né? Então você precisa ter esse controle para garantir que ele aconteça da maneira correta, né? Então, por exemplo, vamos lá, a gente vai fazer um pagamento. Então, eu chego lá, na minha empresa hoje, chega lá um contrato, a gente vai contratar uma empresa que vai fazer uma análise financeira para a gente. Eu assino o contrato, tá bom? Beleza, esse processo vem, a pessoa vai lá, presta o serviço, né? E aí vai chegar um momento onde ela vai emitir a nota faturando aquele serviço. Por um tema de segregação de funções, que a gente vai falar daqui a pouco, eu não posso aprovar a saída do caixa. É um outro cara que vai aprovar, um outro diretor que vai aprovar a saída da caixa daquele serviço prestado. Por quê? Porque senão eu posso contratar um fornecedor fictício, criar uma conta bancária, né, de um laranja, fazer o pagamento nesta conta e aprovar o pagamento para ir lá para essa conta. E eu sou o cara que estou lá do outro lado. Então, isso é um processo. Eu preciso garantir que eu tenho travas de controle para garantir que eu não estou levando nada que eu não deveria. A gente já vê isso mais para frente. A agilidade, né, das atividades, a flexibilidade organizacional. A gente já vê que o objetivo dos controles também é trazer eficácia e eficiência, né? Facilitar a gestão dos indicadores de desempenho, que a gente ouve muito os KPIs. Não, quais são os indicadores de desempenho que a gente tem? Pessoas atendidas, né, entrada de recurso, novas captações que a gente trouxe, pessoas que se juntaram ao processo. Tudo isso são indicadores de desempenho que a gente precisa conversar. E cada OSC vai ter um, né? Quantos novos... ou quantas novas pessoas passaram a colaborar com o nosso projeto? Não sei, X. Legal. Qual que é a minha meta? Eu quero, sei lá, para esse projeto eu quero ter 3 novos investidores. Legal, atingir minha meta? Não atingir? Por que eu não estou atingindo? Está faltando transparência?
Está faltando uma comunicação correta na prospecção desses novos investidores, né? Muito bem. Instrumentalizar a aplicação de abordagens inovadoras. Então, como que eu posso fazer o processo que eu faço hoje melhor do que eu fazia ontem, né? Facilitar a gestão do conhecimento organizacional e a gestão de competências. Eu tenho que ter as pessoas certas nos lugares certos para fazer aquilo que tem que ser entregue. Por exemplo, se a lei fala, Rafael, por favor, vem aqui trabalhar com o nosso processo de crochê. Você vai dar aula. Provavelmente o Instituto CARI, se era o único projeto, ele vai morrer ali, porque eu não tenho a capacitação para ensinar uma pessoa a fazer crochê. Mas tem pessoas que têm. Então, eu vou pegar a pessoa certa no lugar certo. Tá? E como um processo que a gente quer entregar coisas, a gente tem que ter as melhores pessoas gerindo os melhores processos. Tá? Ah, não, vou trazer esse cara aqui para minha OSC porque ele é meu amigo. Ele vai fazer o quê? Eu não tenho a mínima ideia. Não é assim que funciona. Você vai trazer o cara a ser seu amigo desde que ele tenha a competência que está faltando no teu time para entregar determinada coisa. Tá? Muito bem. Alguma dúvida até agora? Porque agora eu vou entrar em controles internos. Tá bom? Eu vou falar o que é o controle interno, basicamente. Para que serve? Então, a gente está fazendo aquelas 3 definições, lembra? Processo, algo menor, gestão de processos, algo maior. Como é que eu vou controlar essa gestão de processos? Esses são os controles internos. Então, é um processo conduzido pela estrutura de governança. Então, próxima aula, não percam. Vocês vão ouvir falar de governança corporativa, né? Administração e outros profissionais da entidade. Tá? Muito bem. É desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos realizados às operações. O que eu quero dizer? Eu vou garantir no meu controle interno que o meu objetivo final está sendo e será preenchido. Esse é o meu objetivo aqui. Tá? E eu vou ter a divulgação e a conformidade. Então, o que eu vou divulgar para o mercado? E a conformidade, que é a palavra da moda, compliance, acho que vocês já devem ter ouvido essa palavra em algum lugar, mas é a conformidade. Eu estou respeitando aquilo que a gente chama de cumprir todas as nossas leis e as nossas obrigações. Muito bem. Então, um outro aspecto dessa definição. As atividades de controle, né, que a gente vai ter, né, são as ações estabelecidas por meio de políticas e procedimentos que ajudam a garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela administração, né, para mitigar os riscos e a realização dos objetivos. Então, o que é isso? Eu vou ter uma atividade de controle que vai garantir o meu objetivo de controle. Então, se o meu objetivo é gerar renda para uma população em vulnerabilidade social e econômica, eu vou ter que criar um processo que garanta que no final eu vou conseguir mensurar se isso aconteceu ou não. Tá? Quantas pessoas eu tirei, por exemplo, abaixo da linha da pobreza? Quantas pessoas eu consegui fazer com que vendesse as nossas peças de crochê? Então, como é que eu fiz isso? Então, o controle interno serve para isso. E, finalmente, né, existe uma associação internacional, que é o COSO, tá, que determina quais são os objetivos do controle interno. E são 4. Tá? Primeiro, toda vez que a gente tem processos e controles, o que a gente está buscando? A execução das atividades de forma eficiente e eficaz. O que é eficiente e o que é eficaz? Deixa eu só fazer uma pergunta, rapidinho. Pode. Quem perguntou? Desculpa. Aqui o João Batista. João. Fala, João. Como é que tá? Você vai disponibilizar esses slides para a gente? Vamos. Quer dizer, eu vou disponibilizar para a Alê, aí eu não sei como é que o Alê passa aí para vocês, né? É que eu estou tentando anotar tudo, mas tem coisa que eu não estou conseguindo anotar e não estou conseguindo pedir para você voltar, né? Aí, se disponibilizar... Não, deixa eu voltar agora. Bom. Não, eu vou parar agora, porque é muita coisa que eu comentei, eu vou voltar e a gente vai no slide por slide de novo, mas eu entendo, Alê, que esse material vai ser repassado, né, Nuno? Rafa, a gente vai disponibilizar os slides e as aulas gravadas também. Todas as aulas estão sendo gravadas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Eu quero garantir que a execução das atividades sejam feitas de maneira eficiente e eficaz. O que é eficiente e o que é eficaz? Quem pode me ajudar? Entra aí no Google rapidinho. Aí. Todo mundo, pega aí um computador e digita aí. O que é eficiente e o que é eficaz? Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Elas são importantes na dupla, porque o objetivo é atingir os dois, tá? Então, vamos lá. Eficiente e eficaz. Procura aí e alguém me fala. Vamos lá.
Eficiente é fazer a coisa certa. Eficaz é fazer a coisa certa do jeito certo. É isso aí. Então, ou seja, eu preciso dos dois. Não dá para eu ter só um, sabe? Então, eu quero garantir no final que eu fiz da melhor forma e atingir o meu objetivo. Porque às vezes eu posso atingir o meu objetivo, mas eu não fiz da melhor forma. Então, o que eu fui? Eu fui eficaz. Eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Tá bom? Agora eu quero ser eficiente. Então, eu vou fazer da melhor forma possível para atingir o meu objetivo. Tá? Então, o controle interno vai garantir que a gente está sendo o mais eficiente possível e o mais eficaz possível, simultaneamente. Tá? Eu não quero só gerar renda, eu quero gerar renda da melhor forma possível, de acordo com os princípios que eu pré-estabeleci. Tá? Rafa, Muito bem. Fala, posso tirar uma Fernanda. dúvida rapidinho? Pode. Eu tenho, esses dois termos, eles geram uma dúvida, realmente, né? Quando a eficácia, se você faz do jeito melhor para atingir o objetivo, ela já não substitui a eficiência? Porque se o processo, se uma atividade, ela é eficaz, significa, eu entendo de que ela foi feita da melhor forma, do jeito certo, no tempo certo. Vamos prestigiar aqui a profissão da minha esposa. Minha esposa é enfermeira, né? Então vamos lá, você está num hospital e o cara vai recomendar um remédio para você. Ele vai chegar lá e você precisa tomar um remédio, um antibiótico, sei lá o quê. E esse antibiótico, ele leva 7 dias para fazer o efeito. Tá bom? Muito bem. Depois de 7 dias, você está curado. Tá bom? Então, ele foi eficaz. Qual era a tua meta? Ser curada. Você foi curado. A pergunta é, eu poderia ter sido curado em 3 dias? Eu poderia ser curado em 4 dias? Então, eu vou ter o máximo da minha eficiência para ser eficaz da melhor maneira possível. Então, ser só eficaz não necessariamente é ser eficiente. Ser eficiente e eficaz, aí o eficaz fica perfeito. Porque eu fui curada no menor tempo possível, né, com o menor número, né, de efeitos colaterais. Entendeu? Então, não, você vai tomar esse remédio em 4 dias, só que você vai dormir os 4 dias. Não, filho, não dá para dormir. Né? Não vai dar para eu dormir. Então, eu vou ter que chegar numa combinação, um racional que seja o melhor deles. Tá? A gente vai falar mais sobre isso, então, excelente perguntas até agora. Vamos lá, salvaguarda. O que é salvaguarda de ativos contra perdas? Quem que pode chutar alguma coisa aí? O que é salvaguardar? Como é que a gente guarda o nosso coração? Vamos lá, como é que o jovem... Salvaguardar seria prevenir? Prevenir, muito bem. O que mais? Eu não sei, eu ouvi alguém falando, mas ficou muito baixo, desculpa. Quem falou? A Maria de Lourdes escreveu no chat precaver, precaução. Precaver, precaução, prevenção. Né? Se a gente falar no Salmo, acho que é o Salmo 119, tem um verso que fala de que maneira o jovem guardará puro o seu coração, observando segundo a sua palavra. Então eu vou salvaguardar, eu vou proteger o meu coração através das escrituras sagradas. Então eu vou ler o que Deus tem para mim e vou me preparar. Então é tudo isso que vocês falaram. Eu vou me prevenir, eu vou me precaver, eu vou criar uma estrutura que blinde para eu não perder o meu coração. Tá? Bom, então o que é isso literalmente numa OSC ou isso numa empresa? Eu trabalhei numa empresa e a gente fazia muita iniciativa de marketing, muita iniciativa de marketing. E a gente tinha um depósito onde a gente guardava esses materiais. Tá? Então eram televisões, né? Eram algumas coisas assim que a gente ia, montava os estandes e fazia tal. Um belo dia, um cara que tinha acesso a esse estoque, ele entrou no estoque, ele abriu a porta, ele pegou uma televisão, né, de 42 polegadas, fechou a porta do estoque e saiu pela catraca e levou embora a televisão. O cara levou embora a televisão. Né? Não, peraí, quem é o cara?
Como é que ele tinha acesso à chave? Ele levou essa televisão para onde? Né? Então, salvaguardar o ativo é você realmente proteger aquilo que você tem. Como é que eu vou garantir que ninguém vai entrar na minha conta bancária e vai sacar o valor? Como é que eu vou garantir que as pessoas que têm acesso à conta bancária não vão contratar um empréstimo? Né? Meu sogro teve um sócio, ele tinha uma empresa, um belo dia, ele chegou lá uma cobrança, né, para ele de um empréstimo. Ele falou, mas que empréstimo é esse? O sócio dele foi lá, pegou o dinheiro da empresa, abriu um empréstimo, pegou o dinheiro da empresa, né, contratou um empréstimo e comprou um carro. Mas peraí. Aí ele chegou no cara do banco e falou, mas como é que foi? Como é que ele fez isso? Ele veio aqui, fez o pedido, a gente perguntou, tá, mas no nosso, né, estatuto, nas nossas regras aqui, precisa ter 2 diretores, no caso, 2 sócios, assinando para que esse processo pudesse acontecer. Como é que vocês fizeram isso, sendo que eu não autorizei? E aí, agora como é que o banco faz? Aonde é que o banco falhou? No processo. Como é que o banco vai contra-argumentar agora? Porque tinha que ter lá no contrato de empréstimo 2 assinaturas e só tinha uma. E ele contestou o empréstimo. Sabe o que aconteceu? Tomaram o carro de volta e ele não pagou R$1 do empréstimo. Nem R$1, porque o processo interno falhou. Então, um dos objetivos do controle é você salvaguardar os seus ativos. Garantir que ninguém vai entrar, pegar uma televisão, vai garantir que ninguém vai contratar um empréstimo. Né? Então, esse é um objetivo importante. Todos vocês que têm lá a sua sede, a sua fundação, vocês têm bens lá dentro. Como é que eu vou garantir que ninguém vai abrir aquela porta e levar embora a maca onde a gente faz a massagem para fisioterapia de pessoas que perderam a capacidade de caminhar porque teve um acidente de moto, por exemplo? Mas ninguém vai enfiar a maca no carro e vai levar embora. Entendeu? Muito bem, outro tema. Garantir que as demonstrações contábeis, relatórios financeiros estão livres de erros materiais. Então, eu preciso garantir que a informação que eu vou entregar para o governo, eu preciso garantir que a informação que se toma a decisão financeira em cima dessa informação, né, ela não está errada. Né? Por que a gente coloca erros materiais? Porque às vezes a gente pode ter fraude, conluio dentro da empresa, e aí você vai precisar de uma outra sistemática para descobrir isso, né, que é a parte forense, de investigação. Mas, no normal, eu preciso garantir que eu não tenho nenhum problema dentro da minha organização. E, por fim, cumprimento de leis e obrigações, que é a conformidade, que é o compliance. Tá? Então, quando a gente olha tudo isso que eu falei, olha quanta coisa a gente tem para fazer. Tá? Então, eu vou parar agora aqui. Eu vou voltar rapidamente nos slides. Né? E aí vamos aqui, agora eu quero abrir para perguntas, tanto o comentário aí da Fernanda foi muito bom, né? Então vamos lá, vamos para as perguntas aqui, porque isso aqui é um tema muito denso, muito profundo, né? Para mim é muito legal, muito emocionante, mas eu quero garantir que vocês estão aí aprendendo e vocês estão entendendo a importância disso daqui, tá? E também aqui a ideia dessa aula não é causar o desespero, né? É trazer o senso de que isso precisa ser feito. Eu não quero sair daqui, eu não quero que ninguém saia daqui depressivo, porque as 10 aulas que vocês vão ter, ou 9, né, porque acho que a primeira foi kickoff, não é para vocês saírem desesperados, com a cabeça baixa, é para vocês saberem que vocês precisam fazer determinadas coisas para que as organizações de vocês cresçam de maneira sustentável e contínua. Tá? Então vamos lá. Dúvidas sobre processos. Quem tem dúvida? Levante a sua mão ou coloque no chat. Não tenha medo de perguntar 2 vezes, 3 vezes. Pode perguntar. Bom, na verdade, a dúvida ela é um pouco prática, não sei se cabe nesse momento. Mas, por exemplo, a gente tem lá os processos. E como eu vim de empresas pequenas, esse lance dos processos nunca deram muito certo. Né? Foi tudo meio que feito assim e vamos embora. Então, eu já tentei aplicar numa empresa minha essa questão dos processos, mas eu achei um tanto complexo, porque você define um processo e como que a gente vai conseguir medir se ele está certo ou se ele está errado? Esse processo, ele existe por exemplo, existe um padrão para a ONG, ou depende de como a ONG funciona, ou você vai descrever do jeito que você faz, e aí como que você mede se aquilo está certo? Tá bom. Então vamos lá. A definição, né, dos que a gente chama aí os KPIs que eu comentei, né,
que nada mais é do que quais são as atividades e como você vai medir, né, essas atividades, ela vai depender literalmente de cada ONG e de cada processo, né? Então, vamos colocar aqui uma medida de eficiência, para você ter uma ideia, que é o que eu tenho, por exemplo, na empresa que eu trabalho. Então, vamos lá. Eu tenho hoje uma meta que o meu orçamento, o erro, ou a variação que eu posso ter é 2% para cima ou 2% para baixo. Tá bom? Isso é um processo que eu tenho. Então, todo mês a gente cria o orçamento. Então, tem lá o passo a passo, eu entro no SAP, eu baixo um relatório X, eu trabalho ele no Excel, vou para hoje, que é uma ferramenta muito utilizada, que é o Power BI, eu crio lá um formato e eu começo a explicar. Aí eu vou procurar entender, peraí, eu tinha orçado 100, mas eu estou com 98. Ou eu tinha orçado 100, estou com 102, o que significa? A minha meta era chegar nesse intervalo. Se chegou nesse intervalo, eu nem olho. Literalmente, eu olhei lá, bateu, tá, não tem nada estranho, porque às vezes pode ter uma linha muito maior, uma linha, outra... Não, tá tudo certinho, tá tudo fazendo sentido. Pronto. É um indicador de performance, né? Padrão-chave, que é o KPI, né? Ele tá feito. Perfeito. Então, eu montei isso. Não, ele variou 4% para baixo. O meu objetivo também não é entregar, ser abaixo do meu orçamento. Porque se eu orçei, eu tenho que entregar. É aquilo que eu quero fazer. Quero investir, quero fazer tal. Eu vou procurar entender. Aí eu vou entender aonde teve o problema, que eu tinha orçado, por exemplo, que a gente já tem uma receita de 100, mas na verdade entrou uma receita de 104. Mas por que entrou 4 adicional? O que aconteceu para eu ter 4 adicional? Vamos pegar agora uma SC. Não, porque a gente fez uma captação de recurso não esperada, né, e isso trouxe para a gente o 104 e não o 100. Então, pronto. Então, eu consegui linkar a efetividade do meu processo com o meu padrão, o meu indicador de performance. Isso é um exemplo, por exemplo, de finanças. Quando eu for falar com vocês sobre finanças, a gente vai tratar um pouco disso, né? Vamos colocar assim, minha meta é não ter nenhum processo jurídico trabalhista de nenhum funcionário que saiu da minha empresa. Então, o que eu faço na hora que eu vou ter uma demissão? Da minha empresa não, da minha ONG. O que eu faço? Quando eu vou fazer uma demissão numa ONG, eu vou ter um contador habilitado, correto, que vai fazer todos os cálculos e tal, e aí eu vou fazer essa demissão. Eu vou garantir que eu não deixei de pagar hora extra quando foi devido. Eu vou garantir que todos os processos, todos os impostos, né, incidentes, como estava falando, INSS, FGTS, tal, eles estão em dia, eles estão pagos. Isso são processos, né? Então, como é que eu garanto isso? Quais são as minhas informações, os meus KPIs? Então, quais são os meus indicadores de performance que são importantes para eu garantir que ele existe? Então, todos os meus funcionários receberam devidamente o saldo do pagamento em conta no dia que a gente promete. Todos os impostos foram devidamente pagos, com todas as suas guias, e não tem nada em atraso. Esse é um outro indicador de performance. Isso eu estou falando de indicador de performance que acontece na minha empresa. Tá? A gente chegou agora, acho que foi em janeiro, teve 2 pessoas, a gente tem 10 mil funcionários no Brasil, 2 pessoas não receberam o salário. A gente vai atrás dessas 2 pessoas para entender por que ela não recebeu. Ela mudou de conta bancária, né? Porque a pessoa tinha uma conta salário no banco A, né? Ela recebia o dinheiro lá e o banco A tinha a obrigação de passar para o banco B. O que aconteceu? O banco A mandou a informação para o banco B e o banco B não processou a informação. Como se fosse realmente um erro de TED. Então, peraí, por que esse erro aconteceu? Por que essas 2 pessoas ficaram sem receber o salário? Então, a gente tem essas travas. Então, é muito complicado, eu não tenho dúvida. Por isso que a gente também, o ótimo é o inimigo do bom. Vocês não precisam ter tudo mapeado. Absolutamente tudo certo, tá bom, como é que funciona. Mas vamos imaginar assim que a gente é uma ONG que dá refeições para crianças que estão carentes e que não têm o que comer. Como é que eu vou garantir que eu fiz X pratos de comidas e vou entregar X pratos de comida no final do dia? Tá bom? Então tá, você tem que ter uma métrica. Então eu fiz, sei lá, X quilos de comida para alimentar X número de crianças. Tá bom. Teve alguma criança que não saiu alimentada? Não, a comida estava certa, calibrada. Então são essas métricas. Então cada um vai criar a sua própria métrica, algumas vão ser comuns. Em finanças é muito comum, bati ou não bati o orçamento. Entreguei ou não entreguei demonstração. Isso é igual. Mas a operação, então, por exemplo, vamos para o CARES, né? Como é que eu garanto que no Instituto CARES não faltou linha, eu não sei nem se assim fala, para ler,
linha de lã para as pessoas fazerem o artesanato deles. Entrou X de linha no meu estoque, eu contei o estoque, sei lá, entrou 150 rolos da lã branca, 150 rolos da lã preta, 150 rolos da vermelha, sei lá o quê, e eu garanti que toda vez que cada um pediu, eu fui dando abaixo no estoque. Quando eu vou fazer a contagem do estoque de rolo, de linha de lã, eu preciso garantir que está certo. Eu tinha lá, vamos supor, eu recebi 150, 450, eu usei 50 de cada uma, então eu tinha que chegar no final do mês e ter 300 linhas. Então eu vou lá e conto, tem 300, então não tive uma perda. Tá? Salvaguarda de ativo, então ninguém foi lá e roubou uma lã. Não sei se fez sentido, Fernando. Eu tentei dar alguns exemplos para você ver. Não tem uma definição clara, mas vai ter coisas que vão ser comum para qualquer OSC. Entregar suas obrigações, todo mundo tem que fazer. Né? Tem um estatuto, todo mundo tem que ter. Então vão ter algumas coisas que todo mundo vai ter. Faz sentido, Fernando? Sim, faz. Na verdade, o negócio ele é um pouco complexo mesmo. Eu acho que até fica bem definido, né? Eu acho que quando está bem definido, acho que simplifica um pouco. E é isso mesmo, porque a sua busca é a simplificação, não a complicação. O objetivo de controles e de processo não é complicar, é simplificar. Existe uma frase que você não pode melhorar o que você não pode medir. Isso é uma certificação muito conhecida no mercado, que chama Seis Sigma. Então, como é que eu vou entregar aquilo que eu espero se eu nem sei o que eu tenho? Então, bom, peraí, eu não sei o que eu estou medindo, então também não sei o que eu vou ter de entrega. Então, isso com o tempo, ele vai maturando, ele vai entendendo. Então, numa OSC, numa ONG, você vai ter que determinar isso. Como é que você vai chegar? Então, qual que é o meu objetivo naquele processo? O meu objetivo é atender 53 crianças. Eu estou atendendo 48, mas eu estou gastando para entregar 56 e eu só estou entregando 48. Por quê? Onde é que eu estou tendo perda? Estou cozinhando mais arroz do que eu deveria? Estou fazendo mais feijão? Sei lá. E aí você vai gerenciando. Não, está dando uma perda esperada. Você vai ter 10% de perda quando você faz a alimentação. Porque você quer atingir 53 pessoas, só que às vezes só vem 48. Então você tem uma perda natural no processo. E está tudo bem. Vou dar um exemplo da minha empresa. A gente pega a soja numa fazenda e leva até o Porto de Santos. A gente pode perder 2% da carga daquele caminhão de peso. Por quê? Porque a soja ela vai perdendo peso, porque ela sai úmida, né? E ela vai perdendo peso. Se eu perder mais que 2%, alguém roubou a soja que está dentro do caminhão. Entendeu? Esse é um processo e esse é um KPI, é um indicador de performance. Tá? Não, passou 2%. Não, porque o caminhão, a rodovia estava fechada por causa de uma greve, e o caminhão ficou 4 dias parado. Então é óbvio que no meu trecho normal, que eu imaginaria que ele chegaria com até 2%, ele teve 4%, porque ele ficou 4 dias parado. Esse é um exemplo. Tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta, para a gente poder seguir. Entrando as perguntas? Tá tudo bem? Então, ou eu expliquei muito bem, ou vocês não entenderam nada. Depois a gente vai descobrir qual que é o meio termo aí. Então, vamos lá. Como é que você faz uma gestão de processo? Tá? Então, primeiro, você faz uma análise daquilo que a gente chama em inglês as is. Como é. Isso que significa a situação do processo atual. As is é como é, a tradução literal. Como está hoje. Então, vou mapear os processos e vou preparar os fluxogramas. Tá? Depois vou mostrar um exemplo de fluxograma para vocês verem. Eu vou redesenhar. Aí é o to be, o que vai ser, tá? Que é a perspectiva futura daquele processo. Então, eu cheguei lá, tem um processo A, eu vou mapear o processo A, eu vou desenhar o processo A e eu vou redesenhar esse processo. E aí eu vou implementar o processo. Depois que eu implemento o processo, eu vou monitorar, que é a pergunta da Fernanda, né? Então, como é que eu vou garantir que aquela mudança que eu esperava foi feita e existe uma sustentabilidade disso? Porque não basta eu mudar. Eu tenho que mudar e monitorar se a mudança foi efetiva e constante, sustentável. Porque daqui a um ano eu não posso voltar a ter o mesmo problema que eu tinha antes. Tá? Como é que eu vou gerir isso? Então, eu vou comparar o antes e o depois. Como é que eu vou fazer isso? Através dos meus indicadores chaves de performance, os KPIs. Tá? E, quando possível, eu vou gerar uma automatização. Né? Então, por exemplo, é muito melhor você gerir finanças no Excel do que numa folha de papel. É muito melhor você gerenciar toda a minha parte financeira num software que tem a gestão integrada dos processos do que eu usar um Excel. Mas é óbvio, às vezes para eu ir
um TOTUS, né, da vida, ele é muito caro. Então, eu vou ficar no Excel. Mas se um dia eu puder colocar um TOTUS, eu vou colocar. Né? Um exemplo básico, né? E não estou querendo gerar nenhuma polêmica. Se aí, na Paraíba, faz 50 graus e a igreja não tem ar-condicionado, provavelmente você vai passar um culto mais aflitivo, né? Agora, se você põe um ar-condicionado, provavelmente o seu culto vai ser um pouco melhor. Eu não estou falando que é um conforto, um luxo. Às vezes é para gerar o conforto mínimo para você assistir um culto. A igreja que eu congregava antes, que era a igreja presbiteriana do Tucuruvi, instalou ar-condicionado faz um ano. A cerimônia em si, ela existia tanto no calor como no frio. Só que o foco das pessoas melhorou muito porque não fica se abanando, não tem mosquitinho, não tem nada. Então eu consigo ficar mais focado no momento de servir a Deus através do culto. Eu não sei se esse é um exemplo interessante, mas só para vocês fazerem uma comparação entre existem coisas que vai ser conforto e vai ser luxo, existem coisas que você vai ter que ter de qualquer jeito. Esses são os 6 passos. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar uma outra tela. Alguém sabe o que é um fluxograma? Antes de eu mostrar? Alguém já viu um fluxograma na vida? Já? Isso aqui é um fluxograma que vocês estão vendo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui um processo... Rafa, não apareceu não. Não apareceu para mim não. Não estão vendo? Não. Ninguém está vendo? Não mudou a tela. Peraí. Agora E agora? Agora veio. Teve aquele errinho operacional do cara que está atrás da máquina, né? Que esqueceu de clicar no botão compartilhar. Isso vocês não vão ver lá. Mas isso aqui é um fluxograma. Erro de processo. Tá? Erro de processo, exatamente. Isso aqui é um fluxograma. Esse é o que eu mais gosto. Eles chamam raia de piscina. Tá? Então, aqui, ele vai colocar... Esse aqui é um exemplo de um fluxograma, não de uma OSC, né? Mas você vai ter aqui, por exemplo, um consumidor, um departamento de vendas, o time de crédito, o time que controla a produção, o time que faz a produção e o time do transporte. Tá? Isso aqui eles chamam de raia, porque isso aqui parece uma piscina vista de cima. Raia 1, 2, 3, tá vendo? E eu acho ele muito, muito legal, porque ele vai mostrar exatamente aonde está o processo em cada área ou em cada função que você vai ter dentro da sua OSC. Então, vamos imaginar aqui os exemplos que o Ale e o Nono deram. Então, você vai ter aqui, por exemplo, o meu time da tesouraria, vou ter o time da secretaria, vou ter o time de cada um dos projetos, né? E tal. Então, vamos lá. Eu sou um consumidor. Eu gero um pedido. Entrei lá no Amazon, entrei num site e fiz uma compra. Tá bom? Fui lá e comprei uma nova Bíblia. Eu acabei de comprar essa Bíblia aqui, uma coisa fantástica. Se vocês tiverem, não sei se o pastor Léo conhece essa Bíblia aqui. Essa é a Bíblia da Thomas Nelson. Ela é levemente pequena, assim, é uma Bíblia com comentários. É uma Bíblia fantástica. Então, cheguei lá, entrei lá no Amazon, vou comprar a Bíblia. Fiz o pedido da Bíblia, tá bom? O time de vendas vai submeter o meu pedido para o time de crédito. Por quê? O crédito, sabe, o Rafael tem lá dinheiro para comprar a Bíblia? Tem. Né? Então, chequei o crédito. Eu mando lá para a produção. Então, o time lá da planta, né, vai lá buscar o pedido. Então, beleza, tá tudo certo, né? Eu achei o pedido, o Rafael tem crédito e eu vou dar a entrada do pedido. Faturei, né? Sim. Então, faturei, deu tudo certo. Mandei para a transportadora pegou o pedido, viu o pedido, eu fiz o pagamento e acabou o assunto. Não, eu não faturei. Né? Por quê? Porque eu não tinha o produto. Então, a Amazon foi lá na Thomas Nelson e falou, me manda produto, né? Aí ela vai mandar o produto para ele, vai ter uma programação, vai produzir, vou coletar, pegar e vou mandar. Tá? Isso aqui é um exemplo de um fluxograma que vocês deveriam desenhar para os principais processos que vocês têm. Então, como é que eu faço a captação de um recurso? Eu vou ter lá o meu time de captação de recursos, eu vou ter o meu time da tesouraria, eu vou ter o time da secretaria, eu vou ter, sei lá, o time do projeto. Então, a captação foi lá e gerou, e tem uma nova pessoa que vai fazer uma captação para a gente. Fez essa capacitação. Essa captação, o cara foi lá e fez o dinheiro, passou, tal, isso aqui veio, aloquei no projeto, o projeto aconteceu, tal. Então, é um exemplo que vocês podem ter. Por que eu gosto desse de raia de piscina? Porque, por exemplo, se o processo seria, fala, onde é que está o dinheiro do meu projeto?
E eu estou precisando do dinheiro aqui. Aí o Nonon vai ligar para o Ale e falar, Ale, mas cadê o dinheiro que não chegou aqui para mim? Eu não estou conseguindo fazer as coisas. Daí o Ale vai perguntar para a secretaria, onde é que está esse dinheiro aí? Não, eu já mandei o contrato, já devia ter entrado. Deixa eu confirmar aqui com a tesouraria. O dinheiro entrou. Então, beleza. Aí fala para o Ale, ele volta para o Nonon e fala, Nonon, o dinheiro vai estar hoje à noite aí, está disponível para a gente. Amanhã a gente já vai comprar o que tem que comprar para o seu projeto seguir. Entenderam o exemplo, mais ou menos, que eu coloquei aqui? Então, eu vou preparar uma obrigação legal, né? Eu vou entregar um documento. Então, vou ter lá a secretaria, né? Vou ter a tesouraria, e eu posso ter um cara externo, vou ter o meu contador externo, né? Não sei o que lá. Então, ele vai chegar, vai entrar com o pedido, vai falar para eu mandar a informação tal para ele, daí ele vai montar a obrigação fiscal, ele vai preparar, vai mandar para a tesouraria vai processar o pagamento do INSS, voltou, manda para a secretaria o comprovante, secretaria aqui, ó, pronto, acabou. Então, isso é um fluxograma, né? Faz sentido isso? Vocês já tinham visto isso? Já? Isso aqui dá um trabalho para fazer. Isso aqui dá um trabalho, mas eu garanto para vocês, depois que vocês fizerem isso, a capacidade, a competência que vocês vão ter para gerenciar o processo vai ser outro. Quando eu cheguei na empresa atual onde eu trabalho, eu fui para fazer um projeto de transformação no time. O que a gente fez? Contratou uma empresa, a empresa ela fez junto com a gente, mapeou todos os mapas aqui desse jeito, né? Para a gente conseguir entender como eram os processos. A gente fez exatamente, né, o que está escrito aqui. Igualzinho, gente, igualzinho. A gente foi lá, olhou, né, me avisem se eu já voltei a compartilhar o PowerPoint e vocês estão vendo. Ainda não chegou, não. Está no fluxo ainda. A internet. Agora chegou. Chegou? Beleza, então tá bom. A gente fez exatamente isso. Igualzinho, gente. A gente foi lá, fez a análise do processo como ele era como ele é hoje. Vimos todas as falhas que a gente tinha, montou o fluxograma, tinha um monte de coisa que estava errada, estava com o time errado e tal, não fazia sentido, né? Redesenhamos o processo. Tem que ficar desse jeito. Implementamos o processo. Monitoramos a implementação dessa mudança e garantimos que ela era sustentável. E eu comecei a gerir para ver se o processo ficou mais rápido do que ele era antes. Então, se antes eu gastava 4 horas para fazer uma atividade na área financeira, hoje eu gasto 2, eu guardei ou eu salvei 2 horas para essa mesma pessoa fazer uma outra atividade que era mais importante e foi mais eficiente. Tá? O Rafa, muito tem bem. Uma coisinha levantada aí do Léo. Léo, vamos lá. Desculpa, fala, pastor. Fala aí. Ale não, Rafa, olhando para cá, né, olhando assim a realidade de muita gente, a gente fica assustado, né? Fica assim, meu Deus, é isso tudo? É eu que vou ter que fazer? Como que eu vou fazer? Quantas pessoas que eu tenho que contratar para poder fazer tudo isso? Né? Mas até mesmo para encorajar, vamos dizer assim, certamente você conhece, assim como os irmãos conhecem também, a parábola lá na verdade, a aplicação do bambu chinês, que depois de semear, depois de plantado, ele demora um bom tempo para poder entrar no processo de crescimento. Só que depois que começa a crescer, é de fato uma das mais estrondosas e fortes árvores, né, que tem muitas aplicações aí para a gente. É um processo que às vezes você tem que demorar tempo para semear, mas depois cresce com vitalidade, vigor e durabilidade aí, né? Excelente maneira de apresentar. Porque, por exemplo, vamos supor... Outra coisa importante, só complementando, para motivar o pessoal que está aí, para não assustar o povo, né? A gente abriu falando que ganhou o selo do ar, mas esse ano a gente completa 18 anos. Teve todo um processo, né? Desde a abertura até ganhar o selo. Então, é aquele negócio, você vai tratando conforme a coisa vai fluindo, não é isso? E você vai ficando maior com o tempo. Então vai chegar uma hora, por exemplo, se o Ale tirar férias, como é que o Instituto Cares vai funcionar com 30 dias do Ale fora? No começo ele não vai funcionar, porque precisa do cara. Mas depois de 18 anos, provavelmente já não precisa dele em determinadas decisões que vão ser tomadas, porque os processos vão ficando sólidos, constantes, fortes. Então, é um processo mesmo. Gerenciar processo é um processo e que vai levar um bom tempo.
Algumas coisas importantes nos controles internos. Então, por exemplo, segregação de função, exemplo que eu dei. Eu posso assinar o contrato, entrar com o fornecedor no sistema, pedir uma ordem de pagamento para o cara, aprovar o pagamento para ele no banco, né, que a gente chama da saída do caixa. Não, eu não posso fazer tudo isso. Porque se eu tiver todo esse poder na minha mão, eu posso fazer algo que não está de acordo com o que deveria ser feito do ponto de vista de fraude. Como é que eu delego a minha autoridade? Então, na minha ausência, quem vai fazer o que eu fazia? Tá? Como é que eu faço o controle das procurações? Quem pode ir no banco? Quem pode contratar empréstimo? É o exemplo que eu dei do meu sogro. Como é que eu controlo essas procurações? Então, um exemplo muito simples, gente, vocês não sabem a quantidade de problemas que existem. Eu estou falando de uma empresa do tamanho da que eu trabalho. Se eu chegar, mas quem autorizou esse negócio aqui? Não, mas esse cara não tinha procuração para fazer isso. Aí você tem que destratar o contrato, porque o cara não tinha autoridade para fazer aquilo. Ele não tinha controle, a gente não tinha um controle de procuração. Tá? Conflito de interesses, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, quem é? O cara que está fazendo aquela atividade, a gente estava dando um exemplo aqui. Ah, vamos entrar com um projeto na Fundação Cargill, ótimo, eu vou ajudar você a entrar com o processo. Mas eu não posso votar no seu processo, porque eu conheço a lei, conheço o Nonô, então você tendencioso a ajudá-los. Então eu não posso, eu tenho que entender qual que é o meu papel e qual que é o papel deles. Tá? E políticas e melhores práticas. Tá? Muito bem, deixa eu ver que horas são. 9h23. Eu vou terminar aqui, depois a gente deixa mais um tempinho para perguntas e respostas aí. Eu quero apresentar para vocês algumas dicas de leitura. Tá? Então, são 3 livros, 3 editoras diferentes, que cobrem mais ou menos o mesmo tema, tá? Vai ter faixa de preço diferente, coisa e tal. Depois vocês olham com calma, tá? É importante ler, né? Uma coisa que eu falei, a gente não pode ser negligente. Eu posso não ter hoje a capacidade de fazer tudo isso, mas eu preciso estudar, porque vai chegar uma hora que eu vou precisar fazer. Então, eu tenho que estudar. Não tem como ter uma OSC e não estudar. Ah, mas Rafael, é muito tema, é muita coisa, eu tenho que entender de jurídica, eu tenho que entender. Tem que entender de tudo, mas com o tempo você vai criar essa casca. Não é de um dia para o outro que você vai virar um OSC, um time de liderança e já sair fazendo tudo que é possível. Não, o tempo vai te dar e você vai ter que ter parceiros e pessoas que trabalham contigo para que tenham essas competências. Né? Bom, qual que é a lição de casa que eu vou deixar para vocês? Tá? Eu vou ler um verso bíblico aqui, que é Provérbios 16:1. É muito conhecido também, extremamente conhecido esse verso. Tá? E eu gosto muito dele porque ele traz um conceito para a gente de que Deus pede para a gente ser diligente com aquilo que ele tem para a gente. Ele pede para a gente ser diligente. A gente tem que ser literalmente um time que faça a diferença. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente pode fazer as melhores decisões que a gente poderia ter feito na vida. E Deus virá e falar, tá, mas você não vai ter, né? Você não vai conseguir, né? Então, a ideia do planejamento, segundo a Bíblia, é que você vai ter os seus planos do coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, vocês podem fazer tudo que eu falei aqui em cima, gente, tudo, na maior perfeição do mundo, e Deus vai direcionar vocês para um outro caminho. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser negligente. Você precisa planejar. E esse é o ponto. Você tem que estar na excelência? Não. Você vai passo a passo, conforme você vai crescendo, ouvindo outras demandas que você vai ter que cumprir. E comece a fazer uma análise dos processos internos da sua organização. Olha como é que as coisas funcionam. Não precisa pegar, desenhar um fluxograma, não precisa fazer nada disso. É só você falar, tá bom, como é que entra o caixa e como é que sai o caixa? É a primeira coisa que você tem que olhar, para garantir que as coisas estão corretas. Segundo, como é que eu garanto que as minhas metas, né, as minhas métricas estão sendo revistas? Então, são coisas que vocês vão fazendo com o tempo. Né? Acho que esse é o slogan, né? O nosso bem maior de graça pela graça. E que Deus capacite vocês nesse processo. Vocês têm um chamado, uma vocação para fazer a diferença. E a organização interna vai fazer toda a diferença naquilo que é o futuro das suas organizações. Então, comece certo. Não comece perfeito. Tá? Comece certo.
Claro, algumas obrigações, vocês vão ter, acho que vai ter uma aula sobre contabilidade, né? Vocês vão ter uma aula sobre a parte jurídica. Então, tem algumas coisas que vocês não vão conseguir, não, isso aí eu vou começar devagarinho. Não, vai ter coisa que você já vai ter que começar certo. Outras você vai ter a oportunidade de ir construindo, tá? Eu deixei o meu contato aí, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar, eu volto com vocês no dia 10, se Deus quiser. Mas qualquer coisa que vocês precisarem, então, com dúvida, não, eu queria esclarecer um pouco mais, onde eu posso aprender a fazer fluxograma, como é que eu posso fazer isso ou aquilo, aqui estamos, tá? Então, planejem o sucesso, que eu fui lá, Lucas 14, perdão, que a gente leu, né? Que é o que tem que planejar para depois o projeto não parar, mas a gente termina com 16:1, onde a gente vai fazer os nossos planos e a resposta virá dos lábios do Senhor. Eu acho que é isso aí. Era isso que eu tinha para contribuir nesse primeiro momento aí. Ale.